você tem domínio sobre as suas emoções. Muitas vezes, o seu pior inimigo são suas próprias emoções. A nossa mente é um campo de batalhas. Quando ela não está sujeita aos pensamentos de Deus, nos fazem tomar decisões que não estão de conformidade com a vontade de Deus. Em Provérbios 23:7 diz assim: porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Na verdade, quando a gente perde o controle emocional, a gente se precipita muito, tomamos decisões erradas que podem trazer consequências no nosso futuro. Na Bíblia, por exemplo, a gente pode pegar ali o exemplo de Sara e Abraão. Deus tinha prometido para Abraão que ele seria pai de multidões, mas como Sara sabia que ela era uma mulher estéril, então ela se precipitou. Ela tomou a sua serva Agar, deu para Abraão coabitar com ela, e ela ficou grávida. Mas assim que ela soube que estava grávida e que ia dar à luz a um filho, esse filho ia se chamar Ismael, ela passou a desprezar Sara, porque ela não conseguia gerar filhos. No tempo determinado, nasceu Isaac, o filho da promessa. Mas, de acordo com o texto, os árabes pertenciam às descendências de Ismael e os judeus de Isaac, e eles eram rivais. Eles se odiavam muito. Aí eu fico pensando, se Sara e Abraão tivessem esperado em Deus com paciência a promessa, tudo isso teria sido evitado. A precipitação acabou gerando um mal. Ter o controle emocional em situações de pressão ou momentos difíceis é muito importante. A gente pode afirmar que são as nossas próprias emoções que nos mobilizam para a ação. Então, é certo que elas podem despertar o nosso melhor ou o nosso pior. Se você é controlado pelas suas emoções, toma bastante cuidado. O certo é você controlar as suas emoções e não elas te dominarem.
Se você é uma pessoa que costuma agir por impulso, então isso significa que são as emoções que te controlam. O caminho que pode te trazer bons resultados é uma vida de oração. Fale com Deus. Peça para Ele te libertar de si mesmo. Como eu já falei, seu maior inimigo pode ser você mesmo. Em 2 Coríntios 3:17 diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Quando a gente tem um controle emocional, a gente sabe lidar perfeitamente com os nossos sentimentos. Na verdade, isso não quer dizer que a gente precisa deixar de sentir. Você pode sim sentir, mas tem que analisar e conseguir controlar as emoções. Elas podem te levar tanto para um lado bom quanto para um lado ruim. E é por isso que elas têm que ser muito bem analisadas, se realmente estão alinhadas com a vontade de Deus. Dentro de nós tem sentimentos positivos e negativos. Para evitar que os sentimentos negativos sejam ativados nas nossas vidas, a gente precisa se afastar das situações que nos levam mal. Tem momentos que os sentimentos eles estão à flor da pele. Uma simples reação pode mudar toda a história. Talvez isso fique mais evidente para os coléricos, os sanguíneos. Mas essa é a chave. Nosso temperamento, ele não tem que dominar a nossa vida e nem conduzir o nosso caminho. Nós somos guiados pelo Espírito e não pelas nossas emoções e nem pelo nosso temperamento. Uma dica boa para tudo vinha a dar certo na tua vida: antes de tomar qualquer decisão, consulte o Senhor. Peça para Ele te orientar naquilo que você deve fazer. Ore. Peça uma palavra, um versículo que comprove sobre o estado emocional. É claro que ficar nervoso, ansioso ou triste é super normal, e a gente precisa assim tanto aceitar quanto se permitir sentir isso. A meditação ajuda
ajuda a gente a entender os sentimentos, ajuda a gente a acolher os sentimentos e decidir quais nós iremos permitir ficar e quais nós liberaremos para ir embora. Nenhum sentimento que possa prejudicar deve permanecer. Muitas vezes o inimigo conhece as nossas fraquezas e se ele achar uma brecha, a gente pode cair em uma das suas armadilhas. As emoções que a gente sente, elas estão muito ligadas com ansiedade, com preocupações, vaidade, medo, raiva e muitos outros sentimentos. Se você sofre de ansiedade ou tem dificuldade para controlar suas emoções, confie no Senhor, ore, peça para Ele te ajudar. Deus é fiel e Ele vai te ajudar naquilo que você precisa. Não se esqueça que o Espírito Santo é o nosso ajudador e consolador fiel. E ainda, a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito é a paciência. Está lá em Gálatas 5:22. Mas se você tem falta de paciência, peça para Deus te ajudar a ser uma pessoa mais paciente. Só não esquece do detalhe que para você saber se está recebendo ou não paciência, ou se você está sendo testado ou não, vai ser justamente enfrentando uma situação que exige de você paciência. Eu separei aqui alguns versículos sobre equilíbrio emocional para você meditar e permitir que cada palavra desses versículos entre na sua mente e encontre um lugar no seu coração. Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Salmos 37:7-9. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Salmos 27:14. Espere no Senhor, seja forte, coragem,
6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Provérbios 19:11. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Hebreus 6:15. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Provérbios 3:21. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, não os perca de vista. Mateus 6, de 31 a 34. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Segunda Coríntios 4:17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Salmos 94:19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Em Tiago 1:19 a 20. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Isaías 40:31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Provérbios 20:22. Não diga, eu farei pagar o mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. Efésios 4:2. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Segunda Timóteo 2:24. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser
sua vida nas mãos do Senhor. Decida ser dominado pelo Espírito Santo, para que Ele controle os seus sentimentos, as suas emoções, para que a expressão das suas emoções seja a expressão da presença de Deus. Amém. Deus te abençoe. Olá, tudo bem? Você tem domínio sobre as suas emoções. Muitas vezes, seu pior inimigo são suas próprias emoções. A nossa mente é um campo de batalhas. E quando ela não está sujeita aos pensamentos de Deus, nos fazem tomar decisões que não estão de conformidade com a vontade de Deus. Em Provérbios 23:7 diz assim: porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Na verdade, quando a gente perde o controle emocional, a gente se precipita muito, tomamos decisões erradas que podem trazer consequências no nosso futuro. Na Bíblia, por exemplo, a gente pode pegar ali o exemplo de Sara e Abraão. Deus tinha prometido para Abraão que ele seria pai de multidões, mas como Sara sabia que ela era uma mulher estéril, então ela se precipitou. Ela tomou a sua serva Agar, deu para Abraão coabitar com ela, e ela ficou grávida. Mas assim que ela soube que estava grávida e que ia dar à luz a um filho, esse filho ia se chamar Ismael, ela passou a desprezar Sara, porque ela não conseguia gerar filhos. No tempo determinado, nasceu Isaac, o filho da promessa. Mas, de acordo com o texto, os árabes pertenciam às descendências de Ismael e os judeus de Isaac, e eles eram rivais. Eles se odiavam muito. Aí eu fico pensando, se Sara e Abraão tivessem esperado em Deus com paciência a promessa, tudo isso teria sido evitado. A precipitação acabou gerando um mal. Ter o controle
emocional em situações de pressão ou momentos difíceis é muito importante. A gente pode afirmar que são as nossas próprias emoções que nos mobilizam para a ação. Então, é certo que elas podem despertar o nosso melhor ou o nosso pior. Se você é controlado pelas suas emoções, toma bastante cuidado. O certo é você controlar as suas emoções e não elas te dominarem. Você já curtiu esse vídeo? Corre lá, curte, compartilha e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Se você é uma pessoa que costuma agir por impulso, então isso significa que são as emoções que te controlam. O caminho que pode te trazer bons resultados é uma vida de oração. Fale com Deus. Peça para Ele te libertar de si mesmo. Como eu já falei, seu maior inimigo pode ser você mesmo. Em 2 Coríntios 3:17 diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Quando a gente tem um controle emocional, a gente sabe lidar perfeitamente com os nossos sentimentos. Na verdade, isso não quer dizer que a gente precisa deixar de sentir. Você pode sim sentir, mas tem que analisar e conseguir controlar as emoções. Elas podem te levar tanto para um lado bom quanto para um lado ruim. E é por isso que elas têm que ser muito bem analisadas, se realmente estão alinhadas com a vontade de Deus. Dentro de nós tem sentimentos positivos e negativos. Para evitar que os sentimentos negativos sejam ativados nas nossas vidas, a gente precisa se afastar das situações que nos levam ao mal. Tem momentos que os sentimentos eles dão a flor da pele. Uma simples reação pode mudar toda a história. Talvez isso fique mais evidente para os coléricos, os sanguíneos. Mas essa é a chave. Nosso temperamento, ele não
Antes de tomar qualquer decisão, consulte o Senhor. Peça para Ele te orientar naquilo que você deve fazer. Ore. Peça uma palavra, um versículo que comprove sobre o estado emocional. É claro que ficar nervoso, ansioso ou triste é super normal, e a gente precisa assim tanto aceitar quanto se permitir sentir isso. A meditação ajuda a gente a entender os sentimentos, ajuda a gente a acolher os sentimentos e decidir quais nós iremos permitir ficar e quais nós liberaremos para ir embora. Nenhum sentimento que possa prejudicar deve permanecer. Muitas vezes o inimigo conhece as nossas fraquezas, e se ele achar uma brecha, a gente pode cair em uma das suas armadilhas. As emoções que a gente sente, elas estão muito ligadas com ansiedade, com preocupações, vaidade, medo, raiva e muitos outros sentimentos. Se você sofre de ansiedade ou tem dificuldade para controlar suas emoções, confie no Senhor. Ore, peça para Ele te ajudar. Deus é fiel e Ele vai te ajudar naquilo que você precisa. Não se esqueça que o Espírito Santo é o nosso ajudador e consolador fiel. E ainda, a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito é a paciência. Está lá em Gálatas 5:22. Mas se você tem falta de paciência, peça para Deus te ajudar a ser uma pessoa mais paciente. Só não esquece do detalhe que para você saber se está recebendo ou não paciência, ou se você está sendo testado ou não, vai ser justamente enfrentando uma situação que exige de você paciência. Eu separei aqui alguns versículos sobre equilíbrio emocional para você meditar e permitir que cada palavra desses versículos entre na sua mente e encontre um lugar no seu coração. Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração.
Parte 9. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Salmos 27:14. Espere no Senhor, seja forte, coragem. Espere no Senhor. Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Provérbios 19:11. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Hebreus 6:15. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Provérbios 3:21. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, não os perca de vista. Mateus 6:31-34. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Segunda Coríntios 4:17. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Salmos 94:19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Em Tiago 1:19-20. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Isaías 40:31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças,
consciência. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Decida ser dominado pelo Espírito Santo, para que Ele controle os seus sentimentos, as suas emoções, para que a expressão das suas emoções seja a expressão da presença de Deus. Amém. Deus te abençoe.